As Maravilhas do Diabo são Cipriano ou Prodígios do Diabo, de um livro muito estimado em França, intitulado As Ciências Ocultas, por M.R. Zalotti. Extraímos a história que se vai ler. Victor Siderol era lavrador na aldeia de Corte, desviada 5 léguas de Paris. Esse homem tinha grande inteligência, e entendendo que as terras de sua aldeia não eram dignas de um arroteador tão instruído, começou por deixar parte delas sem cultivo, resultando daí ter sempre diminuída a colheita. Os agricultores, seus vizinhos, que reconheciam São Miguel aviltado, faziam-lhe negaças e chamavam-lhe calanceiro, epíteto que, dia a dia, o desgostava mais. Uma tarde, sentindo um grande mal-estar indizível, ao concluir uma sementeira, soltou os bois, deixou o jugo atravessado em cima do timão do arado e disse: "Aqui te deixo para sempre, meu velho arado, que te leve o diabo, assim como todos os mais apetrechos de lavoura que tenho em casa." Quando Siderol acabou de proferir essas imprecações, ouviu reboar pelo espaço estas palavras, que lhe pareceram saídas das entranhas da terra: "Tirar-lhe o jugo, que eu não quero nada com a cruz." O lavrador, tremendo de susto, colocou os jugos sobre o cachaço dos bois, enxugou-os e fugiu para casa com os cabelos em pé, quase sem fala. No dia seguinte, logo ao romper da aurora, levantou-se e, indo ao alpendre da sua casa, viu que todos os utensílios da lavoura tinham desaparecido como por encanto. Dirigiu-se então ao local onde deixara o arado, e nem sombra dele apareceu. Poucos dias depois, vendeu a casa rústica e todas as suas terras. Terminando isto, dirigiu-se a Paris, alugou um quarto de soalho para esconder o pouco dinheiro que levava. Encontrou entre 2 traves um pequeno livro, As Maravilhas do Diabo. "Este comércio oculto", disse Victor, "nada tem de satisfatório para um homem de bons sentimentos, mas também não deslustra a nobreza de pessoa alguma. E por isso talvez eu faça a minha fortuna pactuando com Lúcifer. O rei do inferno deve ser meu amigo, visto que tão liberalmente lhe dei arado e a coleção de ferramentas." Depois de estudar bem o livro, desceu ao pátio da sua morada, onde uma velha criava galinhas, que lhe produziam excelentes ovos frescos. Lançou mão de uma galinha preta, inteiramente própria para as esconjurações diabólicas, levou-a pela porta fora, apesar de seus cacarejos desesperados, e marchou sem demora ao lugar em que se cruzam os caminhos da revolta e Nerli, porque o diabo infesta singularmente as cruzes formadas pelos 4 caminhos. Nesse sítio parou, riscou um círculo com uma vara de aveleira em torno de si, pôs a galinha no centro e, à meia-noite em ponto, pronunciou 3 palavras, que não ensinarei neste lugar, porque bastante espíritos tentadores temos entre nós, e não quero promover-vos já no princípio da história fantasia de lhes aumentardes o número. Apenas pronunciadas as 3 palavras, começou a galinha a estrebuchar e morreu, cantando harmoniosamente os louvores de Deus. Nestes momentos, tremeu a terra, e logo depois dessa convulsão, a lua, toda machucada de sangue, desceu rapidamente sobre a encruzilhada de Neuilly e apenas tornou a subir para o seu lugar, pois a virtude das palavras mágicas lhe vedava a entrada. O corpulento senhor, mais alto do que Siderol, por toda a grandeza do barrete de esganarelo, tinha grandes e revoltados chifres de carneiros sobre a cabeça, um enorme rabo de macaco, que graciosamente movia por entre as pernas, pés de bode. Em cima de tudo isso, uma cabeleira de bolsa e um vestido de escarlate agaloado de ouro, porque há sempre nesse aparato que o diabo costuma aparecer às criaturas. Se alguma vez chamardes por ele, vereis, cheios de horror, a figura que vos acabo de descrever. Assim que o aldeão viu esse grande senhor,
sentiu-se acometido de um frio extraordinário e ao certo nenhum homem, por mais afoito que se julgue, terá coragem suficiente para encarar de face o rei dos Avantianos. Assim que o grande senhor falou, aumentou-lhe mais o susto, pois que o diabo tem muito de aterrador no metal da voz. Logo que o grande senhor se calou, o aldeão ficou todo atordoado e sentiu fortes embaraços para lhe responder, pois em verdade não tinha o ânimo preparado para conversar com tão estranha figura. Todavia, a pergunta dirigida a Siderol era tão simples como curta, e por isso ninguém teria nada que lhe cortar. Que queres tu de mim? É isso que o demônio costuma perguntar aos que obrigam a aparecer. Siderol hesitou muito tempo antes de se resolver a pedir, porque tinha muitas coisas na imaginação que desejava possuir e, em tais circunstâncias, queria escolher um objeto que me fizesse venturoso, visto que é de regra que o demônio só concede uma coisa de cada vez às criaturas que o chamam. O francês tão depressa pendia para outra, e não se decidia, e o grande senhor esperava com ar submisso e reverente, que ele se resolvesse finalmente e lhe dissesse o que pretendia. O aldeão recordou-se afinal de que o futuro, para ele tão rico, belo e sedutor, tinha abusado da sua boa fé, e que dependia da sua vontade ler nele tão facilmente como na cartilha de doutrina que, em criança, decorava na escola. Pensou que o dom de adivinhar tinha vantagens que se estendiam a tudo, e por esse sistema regularia seguramente a sua conduta e os seus atos, e conseguiria, portanto, levar a cabo a posse de todos os bens que imaginasse. É por essa forma, depois de reflexões e combates titânicos, que conseguem os homens assentar definitivamente as suas predileções. Um homem do campo pediria a neve sobre todos os campos vizinhos do seu. Um pobre sacerdote pediria o restabelecimento dos bens do clero. Um déspota, a restauração do antigo regime. Um libertino estragado, o retorno do seu vigor antigo. Um fornecedor do exército, a eternidade da guerra. E um visionário, a imortalidade, coisa que nenhum demônio lhe podia dar, de que já tinha ouvido falar muito na aldeia, mas que inteiramente desconhecia. Eram os enguerimanços de São Cipriano. Neste livro surpreendente, viu Siderol que se podia pôr em relações estreitas e amigas com o espírito imundo. Victor ordenou, pois, ao grande senhor, que lhe descortinasse o futuro ao ouvido, todas as vezes que ele lhe o exigisse, no que o demônio concordou de muito boa vontade e com muito boas maneiras. Tirou, pois, da algibeira, uma quarto de papel mareado, sobre o qual estava escrito uma doação, em forma de alma do doador. Picou com o esporão o dedo mínimo do lavrador que, com o próprio sangue, assinou aquela escritura, e o diabo desapareceu-lhe da vista, depois de lhe fazer uma larga cortesia. Mas o lavrador, antes de se resolver a pôr em prática a arte que acabava de comprar em troca da alma, sentiu que estava sem comer, e não se lembrara de trazer dinheiro de casa. Perguntou, pois, ao seu demônio familiar, onde encontraria aquela hora uma refeição que a ninguém pertencesse, pois embora tivesse ânimo de se dar ao diabo, faltavam-lhe as forças para roubar qualquer coisa, por insignificante que fosse. O espírito respondeu-lhe, esta hora fatídica para a humanidade, não convém que enchas o estômago. Às 4 horas da manhã, disse-lhe o espírito em voz muito baixinha, sai de tua casa, marcha ao levanta R do sol e encontrarás um montão de pedra S. Uma delas é talhada. Ergue e toma conta do que lá achares. O ex-lavrador não podia convencer-se de que debaixo de um monte de pedras poderia encontrar uma refeição preparada que não pertencesse a pessoa alguma. Porém, como tinha certeza de que o diabo não falta nunca aos prometimentos que faz a quem lhe entrega a alma,
e um estômago vazio ordena a fé. Praticou exatamente o mandado do seu oráculo. Chegada a hora prazada, dirigiu-se ao local e andou muito tempo sem encontrar o montão de pedras e, já meio desesperado, chamou novamente o seu diabo. O espírito mau segredou-lhe ao ouvido: tens ainda pouca fé no meu poder e é por isso que não achas as pedras que te falei. Vês aquele palácio ao longe e aquelas pedras amontoadas ao canto? Vejo, pois é ali mesmo. Vai e come à tua vontade. De fato, o aldeão achou ali o que o seu estômago precisava. Depois de ter feito alguns giros, encontrou a pilastra, ao pé da qual estava uma alavanca. Deu-lhe volta e encontrou por baixo 3 bocados de tábuas. Levantou-as e encontrou um buraco onde deparou um enorme prato, tendo dentro um peru, 2 galinhas e 6 codornizes assadas. Ao lado da porta estavam 2 grandes queijos, um pão e 2 biscoitos de saboia, asseadamente embrulhados numa rica toalha, e 2 garrafas de vinho das Canárias. O faminto aldeão, extasiado diante de tão belas coisas, tirou da algibeira um lenço, no qual embrulhou, como pôde, parte do conteúdo que estava no bem-aventurado buraco, e a passos precipitados tomou seu caminho. Chegando a casa, comeu com grande apetite as codornizes, parte das galinhas e parte do peru, e bebeu também as 2 deliciosas garrafas de vinho. Mas, embora o estômago já não reclamasse alimento, Siderol não queria limitar-se tão somente àquele gozo. Para adquirir o resto, chamou seu demônio e perguntou-lhe se sabia onde pairava algum tesouro escondido, que não pertencesse a ninguém. Nas entranhas do Monte Carvalho, há uma mina de ouro desconhecida. E como poderei explorá-la? Com a cabalística dos mouros. E onde existe ela? Eu te darei brevemente. Mas, diz-me, gostas de dar esmolas aos pobres? Gosto. Pois então dá-lhe-ás todo o dinheiro que tens. Pois enquanto possuíres um cêntimo que seja, a terra não se abrirá para te dar a riqueza que se esconde nas suas entranhas. Bem, disse o aldeão, amanhã farei sair de casa tudo quanto possuo. Mas, meu amigo Beelzebu, diz-me, onde haverá mais algum tesouro? Na aldeia de Meru há uma falha de diamantes, que se abrirá com 2 palavras da minha cabalística. Ó meu senhor, diz-me lá. Espera, disse o diabo. Primeiro saberás onde os tesouros existem. Depois te entregarei a chave para os abrir. Vá, amigo Lúcifer, por quem és? Diz-me já onde paira um tesouro que possa explorar hoje mesmo, e eu te prometo ser fiel por toda a vida e ainda depois da morte. Não te disse, ó alma vencida, que primeiro tens que dar tudo o que possuis aos pobres? Ah, sim, sim. Perdoa, meu bom amigo, meu bondoso Satanás. Pois bem, um unzenário de Baiano, que é dono de tudo que há em 3 léguas para aquém daquelas ilhas, enterra todos os anos muitos centos de dobrões de ouro, no interior de uma bolsa que tem uma igreja. Por isso já vês que ali haverá um rico tesouro, de que poderás apropriar-te facilmente, sem teres de usar palavras minhas. Mas esse dinheiro é de seu dono e não o quero eu. A mim só me pode servir dinheiro que já não tenha possuidor. Que te importam os meus desígnios? Tu hoje és completamente propriedade minha e posso ordenar-te que faças o que me aprouver. E nosso Lúcifer começou a murmurar palavras ininteligíveis, o que fez o aldeão cair de joelhos e implorar-lhe o perdão. Sossega ali, disse Lúcifer. Bem sei o que me convém fazer em teu benefício. Esse velho usurário deve morrer na noite que vem, de repente. E como ele se esconde dos seus colaterais de quem tem medo, pois que o não tratam bem, eles não têm nem nunca terão conhecimento desse tesouro, tesouro que esta mesma noite ficará debaixo do meu poder, assim como a alma do velho de Bayonne. Mas onde fica essa terra que guarda tal riqueza? Fica próximo da estrada de Santiago, muito ao norte,
lá para as bandas do mar. Meu amigo Satanás, pergunto como se chama esse país. É planície hispânica, no último extremo do norte. Então nunca lá chegarei, porque morrerei de fome antes do meio do caminho. Não sejas louco. Em chegando aos perincus, senta-te na estrada e espera que passem peregrinos que vêm de Roma para Compostela. Aqueles viscães danados que nunca quiseram vender a alma em troca do meu condão. Pode-se assim acompanhá-los, e acharás o tesouro do moribundo. Anda, marcha sem demora. Não, vai-me tudo antes de descobrir, disse-lhe o ex-lavrador, com humildade. Eu não, respondeu o diabo. Não convencionamos que eu obrasse. Pediste-me o dom de adivinha já o tens. Acabaram aqui os meus compromissos. Diabo, farei o que me ordenas. Mas não conheces mais tesouro algum? Conheço. Naquele reino longínquo há mais ouro enterrado do que em todos os outros departamentos onde se fala a língua dos árabes e dos mouros. Nomeia-me os locais, meu bondoso Beelzebu. Se lá chegares com vida, indaga dos povos que te vou nomear: Rubiós, Outerelo, Taboeja, Lanas, Infiesta, Ijabuena, Guilade Sabrosa, Pogeiros, Budindebo, Aranzo, Guinza, Careel, Mandim, Praguedo, Celeiros, Fossara, Borbem, Mundaris. Tantos, meu senhor, interrompeu Victor Siderol, espantado de tamanha cópia de haveres. Muito mais. Há naquele país mais uma centena de tesouros encantados. Acharás nesse país a riqueza de mais de 6 reinos. Vai, pois, ao teu destino. Chama-me quando precisares do meu auxílio. Já que me deste a alma, hei de fazer-te feliz. Mas como farei abrir a terra para lhe extrair todo esse ouro? Transporta-te aos lugares que te indiquei e aqui tens esta lanterna. Acende-a sempre que desejares alguma coisa, e serás imediatamente servido. O ex-lavrador despediu-se de Lúcifer e foi distribuir pelos pobres todo o dinheiro que possuía. Depois de não ter nenhum cêntimo, saiu e atravessou uma larga praça. Apesar de distraído, a pensar no diabo, reparou para uma loja onde havia o seguinte letreiro: extrai-se amanhã a loteria gaulesa. Victor lembrou-se de arranjar fortuna por meio de um bilhete de loteria, mas não tinha dinheiro nem de onde lhe viesse. Entregue a esse pensamento, continuou a passear pelas ruas ao acaso. E como naquele dia findava o arrendamento da sua morada à noite, recolheu-se às ruínas de uma casa velha no arrabalde de São Martinho. Como a noite estava escura, acendeu a sua lanterna. De repente viu, ao pé de uma colseira da porta carcomida pelo tempo, uma moeda de ouro da era de Clovis, e Sideral ficou grandemente surpreendido, porque já se olvidara das virtudes que o demônio lhe disse estarem conglobadas na lanterna. Guardou o dinheiro e de manhã, muito cedo, chamou logo o demônio em seu auxílio e perguntou-lhe com certo ar de humildade: meu amigo, quais os números que vão ser mais premiados no jogo de hoje? Os 5 prêmios maiores, disse-lhe o demônio, saem hoje nos números